Ok, suponhamos que o sofrimento seja mesmo uma prova de que Deus não existe. Afinal, se ele existisse e é bom, por que que o mundo está cheio de dor e ele não faz nada a respeito? Nesse caso, se não há Deus, a gente não pode culpá-lo. Então, quem é o culpado pelo sofrimento a não ser nós mesmos? Resta somente reconhecer que a responsabilidade pelo sofrimento é inteiramente nossa. Esse é o ponto de incoerência. Atribuir a um Criador inexistente, de acordo com os ateus, a responsabilidade por uma coisa que nós mesmos causamos. A pergunta parte do pressuposto de que a bondade de Deus teria como obrigação eliminar imediatamente qualquer dor e que ele deveria agir e não o faz. Isso é um falso dilema que é quando se apresentam apenas duas opções enquanto há outras possibilidades que simplesmente se ignora. Quem formula a pergunta já coloca o ou como se fossem as únicas opções possíveis. Ou Deus não existe, ou se existisse já teria acabado com o sofrimento do mundo. Se Deus existe, por que não acaba com o mal? É a mesma estrutura de pensamento da seguinte frase: se extraterrestres existem, por que nunca fizeram contato? Ou extraterrestres não existem, ou se existissem, já teriam feito contato. Mas não são somente essas duas opções. E os cientistas defensores da existência de vida extraterrestre, eles acabam abrindo um leque enorme de explicações possíveis. Talvez eles não tenham tecnologia para vir até aqui, talvez nós não tenhamos tecnologia para captar os seus sinais, mas quando a pergunta é se Deus existe, por que não há justiça na Terra? A ideia é somente ou Deus não é bom ou ele não existe, ignorando outras possibilidades. Porque um Deus soberano cumpre um propósito que transcende o nosso entendimento. O meu filho de 9 anos, ele não entende as decisões que eu tomo ao guiar a minha família, porque as coisas que eu sei são maiores do que as que ele sabe. E aqui surge uma outra contradição. Deus deu ao homem liberdade real, não apenas aparente. A liberdade real inclui a possibilidade de escolher o mal. Sem isso, a gente não seria livre, seríamos marionetes. E tem outra: quem rejeita a autoridade não pode exigir intervenção. O que muitos querem não é um Deus, mas um gênio da lâmpada. Alguém que realize desejos sem questionar. Muitos dizem que se Deus existisse, consertaria o mundo. Mas esse tipo de cobrança só faria sentido se a pessoa estivesse disposta a aceitar também a autoridade de Deus sobre a sua própria vida. Os homens estariam dispostos a isso? É como um filho que não aceita conselhos, mas cobra que o pai resolva as consequências das suas escolhas. Eles querem liberdade total para viver como quiserem, e que Deus funcione como um faxineiro cósmico limpando a bagunça. Sem coerência. Exigir intervenção desse mesmo Deus que se despreza diariamente. Você não pode cobrar responsabilidade de quem não reconhece a autoridade. Mas me acompanha nesse outro pensamento. A criminalidade prova que não existem juízes numa cidade? De modo algum. O crime não prova a inexistência da justiça, mas prova a liberdade humana de violar a lei. Se numa cidade os crimes aumentam, não é porque faltam juízes ou porque a justiça não existe, mas porque as pessoas estão escolhendo o caminho do crime. Se a medicina existe, eu não deveria ficar doente? Mas se eu não tomo o remédio como indicado pelo médico, passo mal e depois eu digo: por que que o médico não me vigia para que eu tome um remédio de 6 em 6 horas? Então, o raciocínio é descabido. Se você parar para pensar detalhadamente, você vai perceber que a maior parte do sofrimento humano é consequência direta das nossas próprias escolhas coletivas e individuais. Injustiça, exploração, guerras, corrupção, egoísmo. Os 10 mandamentos, se você analisar friamente, eles funcionam como um contrato de convivência que, se fossem de fato praticados, grande parte do sofrimento social desapareceria. Tem também a questão do mal encarnado num ser específico, mas num mundo que afirma não existir Deus. Nem bem nem mal absoluto. Fica realmente difícil compreender como é que o universo funciona. Fica mais difícil ainda de compreender diante do excesso de informações que amplificam apenas essa percepção do mal. Muitas vezes a gente pensa que o sofrimento do mundo vem de guerras e tragédias, mas estatisticamente não é assim. Segundo fontes como a OMS,
Homicídios, suicídios e guerras respondem juntos por pouco mais de 1% das mortes do planeta e os desastres naturais, apesar de terríveis, somam apenas 0,1%. Ou seja, a imensa maioria das pessoas morre por velhice ou por doenças, muitas delas causadas pelo nosso próprio modo de viver. O maior inimigo da humanidade não é a guerra nem catástrofe natural, mas a forma como a gente vive. Mas por que Deus não faz nada e ignora o sofrimento humano? Ignora? De modo algum. Eu sempre digo, ainda que Deus abrisse os céus, colocasse o seu rosto dizendo eu existo, no dia seguinte a gente teria vários especialistas afirmando que passamos por um delírio ou um surto psicótico. E ainda assim ele enviou profetas, levantou juízes, apóstolos, mártires. O que a humanidade fez com eles? Perseguiu, ridicularizou, prendeu, condenou à morte. Deus enviou o seu próprio filho que sofreu o que sofremos, foi crucificado e é ignorado e ridicularizado ainda hoje. Deus ofereceu solução, mas o homem prefere continuar fingindo que tudo isso é uma fantasia de ignorantes. Se o homem rejeitou Deus, ainda seria justo exigir que ele mantivesse o paraíso intacto. De acordo com a Bíblia, tudo que Deus havia criado era bom, mas tudo muda em Gênesis 3,17, quando Deus descreve a maldição sobre a terra por conta do pecado de Adão. Maldita é a terra por tua causa. Ela te produzirá cardos e espinhos, porque és pó e ao pó tornarás. Desde criança, sempre me chamou a atenção essa parte em que Deus fala sobre cardos e espinhos. Depois eu entendi que, a partir da queda, a natureza não era mais a mesma. Nesse momento se manifesta tudo o que hoje nós percebemos como nocivo. Eu passei a imaginar o surgimento do vírus nesse processo. Isso eu não afirmo, é apenas uma conjectura. Mas é estranho que a existência de algo que a própria ciência não sabe dizer se é um ser vivo ou não. E piora em Gênesis 4:10, com Caim e Abel. Que fizeste, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A mesma terra que Deus tinha dado ao homem para cuidar, agora recebia o sangue de um homicídio. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Em Romanos 8:19, ele escreve que toda a criação geme em conjunto. A natureza inteira foi afetada pela queda, não apenas o homem. É exatamente isso que a ciência moderna observa, mas não sabe nomear. E se você ama a ciência também, como eu, você já deve ter ouvido falar de entropia. De uma forma bem simples, a entropia é a tendência natural das coisas de se tornarem mais desordenadas. Tudo envelhece, tudo se quebra, tudo estraga com o tempo. A física diz que essa é a lei do universo. A ordem se degrada e a desordem aumenta. Agora, para pensar. A Bíblia descreve a criação original como algo perfeito e sem defeitos, mas depois do pecado, a natureza muda e a perfeição e a ordem dão lugar à imperfeição e à desordem, de modo que, para um cristão, é perfeitamente plausível pensar que a queda do homem também foi a causa da própria entropia do universo. O pecado trouxe a desordem espiritual e, como consequência, a desordem física, e a ciência chama isso de entropia. Em Romanos 5:12, nós lemos: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte biológica é a expressão mais terrível da entropia. É o ponto em que um corpo, que é um sistema altamente ordenado, se desorganiza completamente. A natureza, com a sua entropia, ela nos lembra constantemente que ela também sofre e espera pela redenção e pela restauração, assim como nós. A vida em Cristo não promete a ausência de dor, isso nunca foi prometido, mas ela garante que nenhuma dor será em vão. Veja, a entropia é inevitável, ela faz parte da realidade do nosso mundo, e com ela o sofrimento. Mas o sofrimento ele não é apenas o reflexo da entropia, mas também é um alerta para se lutar contra ela. Para o homem sem Deus, nada faz sentido, mas para o cristão o sofrimento dói, mas a dor e a demora possuem um porquê. Porque há uma promessa, um dia tudo será restaurado. E quando isso acontecer, o sofrimento não vai ser apenas apagado, ele vai ser transformado em glória. Deus nos revela em Apocalipse 21:4 o fim definitivo do sofrimento no novo céu e na nova terra.
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus se fez carne e habitou entre nós, ele sabe o que é o sofrimento do homem. Ele chorou, se cansou, foi humilhado, sofreu perseguição, foi condenado injustamente, chicoteado, esbofeteado, cuspido e, por fim, pendurado na cruz. No fim, a pergunta não é apenas se Deus existe, porque há sofrimento. A pergunta é quão grandes sofrimentos teríamos se Deus não existisse. A dor não prova a ausência de Deus, mas ela revela a necessidade que nós temos dele. Como disse Leibniz, se Deus não existe, de onde vem o bem? Esse vídeo vai ter uma parte 2 porque ainda há muita coisa para se falar. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder o segundo vídeo e até lá, se Deus quiser.